Olá, uma boa tarde a todos. Começa agora mais o jornal Alerta Cristão. Hoje o tema, irmão, nós vamos dar continuidade ao terceiro vídeo. Como vocês estão vendo aqui na tela, um padre. Ele cita o templo de Salomão, que no templo de Salomão havia imagem, que Deus mandou fazer imagem. E realmente isso é verdade. Só que Deus, irmão, mandou fazer imagem para somente enfeite, para enfeitar o templo. Só que quando Salomão se corrompeu, houve esse problema dentro do templo. Que no primeiro vídeo, você vai ver lá eu falando sobre a respeito da corrupção, que Salomão se corrompeu. Então me acompanhe esse vídeo desse padre e logo após nós voltamos. No próprio templo de Salomão, que foi o que fez com grande esplendor filho de Davi, haviam imagens de querubins, dos arcanjos, dos seráficos. Portanto, então, como você viu aí, irmãos, ele se apoia que as pessoas podem venerar imagem através do templo de Salomão. Mas a pergunta é, irmão, Deus mandou que venerasse aquelas imagens? Deus mandou que as pessoas prestassem culto àquelas imagens? Deus não mandou, irmãos. Deus não mandou. Só que Salomão se corrompeu. Salomão, ele casou com a mulher, com a filha de Faraó. Que isto era proibido do povo judeu se casar com os egípcios, adoradores de imagem também. Então Salomão já se corrompeu, transgredindo, ele casou com a filha de Faraó, adoradoras de ídolos e imagem. Então a partir daí começou Salomão e essas mulheres corrompeu o coração de Salomão. Salomão passou a adorar tanto as coisas que estavam ali dentro do templo e também a outros deuses, a Astarote, aos deuses dos Moabitas. Salomão passou a adorar todos os exércitos que estavam ali dentro do templo. Que as mulheres trouxeram também seus deuses para dentro do templo de Salomão. Você vai me acompanhar a partir de agora. São mistérios que os padres não revelam para as pessoas. Eles não revelam para as pessoas o que aconteceu depois que aquelas imagens estavam ali. Só que eu quero dizer para os irmãos que Deus proibiu por total. Deus proibiu de sacerdote fazer imagem dentro do templo. Não existe mais na casa de Deus você fazer imagens, nem figuras na parede. Isso eu vou mostrar no vídeo depois, lá em Ezequiel. Deus ele proibiu de fazer imagens dentro do templo. E não existe mais fazer imagens dentro do templo de Deus. O templo de Deus é para ter cadeiras, o altar e o pastor. Não é para ter mais anjo, não é para ter mais boi. E esta foi uma lei, e esta lei não pode ser violada. Deus nunca mandou ninguém venerar e prestar culto às imagens. Nunca Deus pensou isso na sua mente, em as pessoas venerar as imagens. Nunca. Você vai me acompanhar agora, irmão, o que aconteceu no templo de Salomão. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em 2 Reis 23. 23. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui o versículo 23. O capítulo 23, 2 Reis 23. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, né? Aqui a casa do Senhor é o templo de Salomão. E com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que é a lei de Moisés, que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto às colunas
e fez aliança ante o Senhor para os seguirem, né, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos. Vamos pular, irmão. Né? Para mim já ia chegar no que eu queria. Né? Vamos, aqui eu li agora o versículo 3, vamos partir para o versículo 4. Né, que o irmão leia 2 Reis 23 todinho. Eu vou pular aqui logo para o vídeo não ficar tão grande. O versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, né, e ao sacerdote da segunda ordem, e aos guardas da porta que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Então eles botaram até a imagem de Baal dentro do templo de Salomão, dentro da casa de Deus. Né? Isso, né? Quem estava reinando agora na casa de Deus, no templo de Salomão, né? Era o filho de Salomão, que também se corrompeu, começou a adorar Baal. Né? E lá no 1 Reis você vai ver, o filho de Salomão fez os bezerros, começou a adorar até Baal e trouxe para dentro do templo de Salomão. Vamos continuar aqui, irmãos. Para o postos ídolos e para todos os exércitos dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de cetros, e levou as cinzas deles para Betel. Então esse rei, né, ele tirou todos os utensílios, todos os exércitos do céu. Ali havia pessoas adorando o sol, né? E pelo que pareça, adorou todos os exércitos do céu. Todos os exércitos do céu significa o sol, a lua, as estrelas, anjos, né? Querubins, né? Todos os exércitos do céu. Esse rei levou para fora, tirou do templo, de dentro do templo, tudo, e queimou fora de Jerusalém. Vamos agora, irmão, para o versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todos os exércitos do céu. Está vendo aqui, irmãos? Ele estava adorando até a lua, adorando o sol. Como essa imagem que você está vendo aí, veja essa imagem aí. Essa imagem aí é o símbolo que a Igreja Católica carrega. Esses padres são os mesmos que está citado aqui. Os adoradores do sol, os adoradores da lua. Nós conhecemos a falsa igreja, os sacerdotes da Babilônia, os padres da Babilônia, os monges da Babilônia, pelos símbolos que eles carregam. Eles carregam este sol aí, que vocês estão vendo aí, e diz que é o Santíssimo do Santíssimo. Mas na verdade, irmão, eles adoram o Deus Sol. Então, o mesmo Deus que eles servem, que a Igreja Católica serve, não é o mesmo meu Deus. Jamais, irmão. Eles adoram a outro Deus, ao Deus Sol. E está escrito aqui que o povo de Israel adorava o Deus Sol, que eu vou mostrar para vocês em Ezequiel. Vamos dar aqui continuidade, irmãos. No versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o posto dos ídolos que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cétron, no qual queimou e reduziu a pó e lançou sobre a sepultura do povo. Também derribou as casas das prostituição cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o posto dos ídolos, né? Havia ali também prostituição cultuais, né? Mulheres que faziam tecidos para a casa, para as imagens. Foi queimado também dentro o rei do Senhor, né? O profeta do Senhor, o rei de Israel, do Senhor, tirou tudo que estava no templo de Salomão para queimar lá fora. Todos os exércitos que estavam dentro do templo de Salomão foram tirados para fora da casa de Deus. E o título diz aqui, irmão, em cima, né? A purificação do templo e do culto, né? Do Senhor. Vamos para o versículo 7, irmão. Também derribou a casa das prostituição, já li aqui, né? Versículo 8.
A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam, comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Enon, para que ninguém queimasse a seus filhos ou as suas filhas como sacrifício a Moloque. Eles queimavam seus filhos para sacrificar os seus filhos a Moloque. Moloque é um demônio. É um demônio. Eles sacrificavam, matavam seus filhos queimando para sacrificar a Moloque. Isso quem fazia, irmão, era o povo judeus. O povo judeus rebelde, que se rebelava contra Deus. O povo que deu mais trabalho a Deus foi o povo judeus. O povo judeus que dava mais trabalho a Deus. Mas muito povo de Deus foram fiel a Deus, como Caleb, Josué e outras pessoas que conseguiram entrar na terra de Canaã, porque eles foram firmes em perseverar e seguir a Deus. E eles tiveram chance de entrar na terra de Canaã. Mas milhares de povo de Israel morreram no deserto, por violar a lei de Deus, por os judeus rebeldes adorarem a ídolos. Então vamos aqui, irmãos. Vamos para o 11, versículo 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Então você veja aqui, irmãos. O povo judeus de Judá, eles ofereciam os cavalos ao sol. Eles tinham o sol como seu Deus. Como hoje os padres têm esse símbolo do sol. Venera aquele sol, adora, presta culto àquele símbolo do sol. Ali eles estão prestando culto, irmãos, a demônios. E a Bíblia diz que o que eles fazem, o povo de Israel faziam, sobre as imagens, prestando culto às imagens, é a demônio que eles fazem isso. E está escrito aqui, que em breve eu vou mostrar para vocês. E também, o versículo 12, também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. E esmagalhando os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cétron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel. Salomão edificou ali no monte, a adoração a Astarote, como está aqui, a qual edificou Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidônios, para os Quermos, abominação dos Moabitas, e para Micom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas, cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Então está aqui, irmãos, a grande verdade. Deixa eu ver aqui. Então você vê aqui, irmão, toda a resposta, o que aconteceu. Depois que Salomão passou a adorar todos os exércitos que estavam ali no templo, eles passaram a venerar tanto os exércitos que estavam ali, que eram anjos, era lua, era sol, era leão, que também havia leão ali também, imagem de leão. Quando a Bíblia fala que eles passaram a venerar, a prestar culto, eles prestaram culto a todos os exércitos, as imagens de Astarote. Então agradeço aos irmãos que o jornal Alerta Cristão fica por aqui. Então, irmão, a Bíblia diz, o Senhor diz, saia dela, povo meu, para que você não se torne cúmplice, irmão, do castigo que esses padres vão sofrer. Eu espero que esses padres se arrependam e se acordem, porque eles são seduzidos